professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz, amiguinho. Hoje eu tenho uma parada muito linda para te apresentar. Hoje vai rolar um mini curso de inversão geométrica. Um assunto que eu domino mais ou menos, mas eu trouxe uma especialidade, né? Um especialista, a especialidade de pessoa para falar desse assunto aqui para vocês. Beleza? Vai ser um conjunto aí de algumas aulas, tá? Introdutórias sobre o tema, e com o tempo a gente vai amadurecendo a ideia de inversão aqui no canal e trazendo mais problemas legais para vocês. Beleza? Vou chamar aqui para vocês nosso amigo aqui, professor Douglas Oliveira. Porra, valeu, fala, moleque, mano. valeu. Como é E aí, tá? rapaziada, beleza? Tranquilão? Vou deixar ele com vocês, vou virar o rapaz do vídeo ali, e é isso aí, beijo nas crianças. Fui! Valeu, galera, é isso aí, tamo junto, né? Passeando aqui rapidão pelo Rio de Janeiro, vim visitar o brother aqui e compartilhar um pouquinho, né, da inversão geométrica aí com vocês, né? Uma ferramenta sinistra, poderosa para tu poder resolver problemas que são um pouco mais puxados, né, velho? Problemas um pouco mais estranhos, né? Que a geometria normal provavelmente não vai resolver. Tá? Então vamos fazer um apanhado aqui, né, teórico rapidinho, só para você poder entender algumas coisas. Primeiro, né? Quando a gente fala, por exemplo, de inversão geométrica, isso faz parte de uma matéria da geometria que a gente chama de transformações, certo? Nós vamos resolver uns 2 problemas, né, hoje, só para você poder ter uma noção. O Hamilton vai desenvolver ele com vocês depois, né, que ele já está sacando bem pra caramba, tá? Então aí faz parte da matéria de transformações, certo? Transformações, para você ter uma leve ideia, certo? Ela envolve, por exemplo, número 1, ela envolve o que a gente chama de translação, é um tipo de transformação, né? Existe um tipo de transformação que a gente chama de reflexão, né? Existe a transformação que a gente chama de rotação, certo? Não sei como é que está o teu conhecimento, por exemplo, com relação à prova do Enem, por exemplo, sempre cai essas paradinhas aqui. Mas assim, cai tipo basicão, né? Estágio baby, que eu chamo, né? Cai no estágio baby, estágio baby. Essa foi boa, né? Então assim, ó, aí quarta, homotetia, essa daqui, homotetia, é o que a gente chama de semelhança, não é bem semelhança, mas é porque envolve valores negativos e positivos, é uma transformação, mas tem um pouco a ver com semelhança de triângulos, tem um pouco a ver, sabe? Né? Tem um pouco a ver com, como dizia meu amigo, fazer sombras, né? Brincar com sombrinhas. Envolve semelhanças mesmo, tá? E aqui eu vou comentar com vocês hoje que seria chamada de inversão circular. Inversão circular, vamos dizer que é quase o último estágio aí de transformações geométricas do GeoGebra. GeoGebra é aquele programinha que você já deve conhecer, né? Claro, né? Seguindo aí no canal Geometria Raiz, você já deve saber o que é um GeoGebra com certeza, certo? Então ali você tem as transformações geométricas e a última que está lá se chama inversão, certo? Inversão circular é o nome. Por que, Douglas? Porque ela é feita em relação a um círculo. Tudo que a gente mexe com inversão se faz em relação a uma circunferência. É inversão em relação a uma circunferência, tá? Existe uma obra, né, que eu vou até comentar com vocês aqui. Existe uma obra uma obra de Escher, certo? Que é um grande artista, certo? Em que ele segura uma bola assim. Só para você ter noção, depois você entra no Google, bota Escher, artes de Escher, né? E aí você vai ver ele segurando uma bola. Nessa bola, a imagem do Escher fica do outro lado da bola, invertida e menor, saca? Então, dá uma olhada naquilo ali, porque a inversão da imagem dele foi feita em relação a uma esfera, certo? Como você segura aquelas bolinhas de Natal, você vai ver que a sua imagem vai ser construída atrás da bolinha, né? Menor e tal, enfim. Seria isso, tá? Então, só para você ter uma noçãozinha, por exemplo, sobre homotetia, e um pouquinho da noção sobre inversão circular, tá? Eu vou fazer aqui sobre a 4, que é da homotetia. Quando a gente trabalha com homotetia, né, você tem um ponto aqui que a gente chama de centro homotético ou polo homotético, né? Às vezes chama centro, né? Ou às vezes chama polo, certo?
Polo homotético. O que a homotetia faz? Ela faz sombra, né? Vamos pensar assim, vou pegar um triângulo aqui, certo? Como ABC, certo? E aí esse triângulo, ele vai ser transformado num outro triângulo, semelhante a ele, né? Então, o triângulo semelhante, claro que ele vai provocar aqui determinados paralelismos, certo? A ideia da aula de hoje não é explicar para você sobre homotetia, apesar de ser uma ferramenta sinistra também para a resolução de problemas olímpicos, até de colinearidade, essas coisas assim. Você vê que esse triângulo daqui é semelhante a esse, foi feita uma sombra, jogou uma fonte luminosa e esse triângulo se tornou esse. Tá? Características da transformação homotética é que o polo da homotetia, que é o centro, o ponto e o seu transformado estão sempre alinhados, certo? E aqui pra gente existe uma proporção em que OA' ele é igual a K vezes OA. Esse pedaço aqui, OA', ele é K vezes OA, sendo K um número real, pode ser positivo ou pode ser negativo. Se for positivo, vai para o mesmo sentido. Se for negativo, a transformação fica para o lado de cá, tá? Como eu falei, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a homotetia, porque a minha intenção hoje, aqui no canal Geometria Raiz, é falar sobre inversão. É só para você ter uma noção, para você poder entender. Na homotetia, a razão entre as distâncias é constante. Tá vendo? Na homotetia, a razão entre as distâncias é constante. Lembrando que esse número K pertence aos reais. Tá? Pode ser positivo, pode ser negativo. Quando você trabalha com inversão, uma coisinha pequenina muda. Deixa eu introduzir aqui a ideia para você. Quando você trabalha com inversão, na inversão secular não é a divisão que é constante, mas a multiplicação, o produto, né? OA vezes OA' é K ao quadrado, certo? Veja bem, para você poder fazer uma comparação, na homotetia a divisão é constante, na inversão o produto é constante, mas a gente fala que é K ao quadrado, tá? Onde esse Kzinho, ele é exatamente o raio do círculo de inversão. Ou a gente chama também de círculo principal, tá ok? Então, para você poder ter uma ideiazinha, né, de como que funcionaria, por exemplo, que eu não sei desenhar um peixe, mestre. Vou desenhar um peixe. Eu queria desenhar um peixe, um golfinho, né? Será que eu consigo desenhar um golfinho? Deixa eu ver se eu consigo desenhar um golfinho pequenininho. Né? Olha só, temos um golfinho, vou botar a barbatana para cá, ficar mais ou menos assim, ó. Um golfinho. Ficou bonitinho, né? Golfinho. Deu para entender o golfinho, né? Dá para entender. Deixa eu colocar esse rabo desse golfinho um pouco mais para trás, né? Tipo um golfinho, né? Tal. Temos aqui um golfinho, beleza, né? E aqui meu polo de inversão, certo? Quando você faz a transformação desse golfinho, se eu fosse fazer uma transformação homotética, certo? Esse golfinho poderia ficar, por exemplo, menor aqui assim ou maior para cá. Certo? Mas ainda com a cabeça para lá e o rabo para cá, tá? Na inversão, o nome mesmo está dizendo, ele vai mudar a posição, ele inverte a coisa. Então o que vai acontecer? Vai acontecer o contrário, ele vai, por exemplo, ficar mais ou menos assim, ó. A barbatana para cá assim, né? Para cá. Algo desse tipo, mais ou menos assim. Aí, enfim. Ficou bonitinho. Ó, então você vai ter uma ideia mais ou menos do que acontece. Por exemplo, o golfinho estava para cá, certo? E agora o golfinho ficou para o lado de cá, ok? Então a cabeça estava para cá e a barbatana estava para cá.
tá? E aí a barbatana ficou para cá e a cabeça ficou para lá, ou seja, ele inverteu. Douglas, mas inverteu e ficou maior. Mas poderia ter invertido e ter ficado menor também, certo? Aí ele ficaria com a cabeça para cá e o rabo para cá, tá? Então, isso é uma ideia mais ou menos de inversão, para você ter ideia do que é inversão, uma transformação de inversão. E essa inversão é feita com relação a um círculo, tá? Aí eu vou entrar agora na ideia com vocês da circunferência, né, para você poder entender. O que acontece? Algumas características sobre inversão, né? Tá vendo essa quina aqui, por exemplo, do rabo? Eu vou chamar de M, essa junção aqui do rabo do golfinho, e ela tá aqui assim, M', tá? O que acontece na inversão é que o polo da inversão, né? Grava essa para você poder lembrar. O polo da inversão, o ponto e o seu transformado estão sempre alinhados. Também é característica da homotetia. Uma outra característica é a seguinte: quanto mais próximo o ponto tiver do polo, mais afastado o seu transformado vai ficar, ok? Então, por exemplo, aqui nós temos a cabeça do golfinho no ponto P, tá? Então, a cabeça do golfinho vai parar no pelinha. Você vai ver que quanto mais próximo o ponto tá, mais longe o transformado fica. Qual é o inverso do ponto P? O pelinha. Qual é o inverso do ponto M? O M'. Tá vendo? Como o ponto está mais longe, ele fica mais próximo. Quando ele está mais próximo, o transformado fica mais afastado. Então funciona dessa forma, né? São características muito importantes. A inversão, cara, ela conserva características de tangência. A inversão, ela conserva características de ângulos. Os ângulos se conservam, tá? Além dos ângulos se conservarem. Vou te dar um outro exemplo básico. Dá uma olhada. Eu vou inverter uma reta para você ver como é que funciona. Vou pegar aqui uma reta. Essa reta é A e B. Preste atenção. E aí, olha o que acontece. OA vezes OA', OA vezes OA' é igual a K ao quadrado. Tudo bem. Assim como OB vezes OB' também é igual a K ao quadrado. Tá? Lembra que eu falei? Quando o ponto está mais próximo, o transformado fica mais longe. Quando o ponto está mais afastado, o transformado fica mais perto. Certo? Então, a reta ela tá assim, ela vai ficar assim, ó. O ponto está mais próximo é o A, ele vai para mais longe. O ponto está mais próximo é o B. Na verdade, ele está mais afastado, então ele vem para mais perto, o transformado dele. Tá vendo? Muito doido, né? Uma transformação simples pra caramba, mas poxa, dá para você entender que o ponto A está mais próximo, então ele cospe para mais longe, né? Entendeu? Aí quando está mais longe, ele vem para mais perto, né? Então, mais ou menos essa ideia. O que vai acontecer? Agora eu já quero ensinar uma outra coisa para você, interessante, ó. Esses dois são iguais, certo? Como eles são iguais, eu posso igualar, né? Então seria assim, ó, OA vezes OA' é igual a OB vezes OB', e numa organização de proporção, né? OA está para OB, assim como OB' está para OA'. Isso vai dar para a gente uma semelhança de dois triângulos, ou seja, esse triângulo aqui, de bolinhas ali, ele é semelhante ao grandão, certo? Logo, para a gente poder finalizar essa primeira etapa, certo? Você vai perceber que este ângulozinho alfa é igual a este ângulozinho alfa e esse ângulozinho θ é igual a esse ângulozinho θ. Esse quadrilátero é um quadrilátero inscritível. Beleza, meu amigo? Então, vamos que vamos, eu te vejo no próximo vídeo.